Escute bem, preste atenção. A história do pedreiro que eu vou falar agora, que eu vou relatar agora nesse vídeo, é uma história que vai colocar religioso, inteligente, que ainda é inteligente, que ainda tem jeito, que ainda a mente consegue ser destravada para pensar. Se não pensar nessa história, o que é que eu posso fazer? Eu tento. Mas o que é que eu posso fazer? Embora tem uns que colocam umas mensagens insanas aí, inclusive já tem uns 10 dias que eu venho bloqueando, já bloqueei mais de 15 aqui. Bloqueio mesmo. Se fizer uma mensagem totalmente inteligente, mesmo discordando de tudo que eu faço aqui, que eu falo aqui e de tudo que eu faço aqui, eu deixo a mensagem. Se for inteligente, Anthony, não concordo com nada que você fala. Tenho experiências, acredito naquilo que eu acredito, me dou bem naquilo que eu acredito, minha família também, tudo bem. Não estou aqui para estimular você a deixar a tua fé. É para estimular você a buscar informações. Mais ainda. É isso que eu faço aqui. Teve um que colocou uma mensagem, bloqueei. Porque eu não dependo do YouTube para sobreviver. Não, eu tenho o meu trabalho secular. Eu faço isso aqui porque eu gosto de fazer. E tem também os meus amigos aqui que gostam dos meus vídeos e são pessoas de bem. E eu tenho que contar as experiências negativas que aconteceram comigo dentro da igreja, acreditando em lenda. Eu não difamo um Deus, eu não falo mal de um Deus e de nenhum espírito, porque eu não acredito nisso. Como eu vou falar mal do Saci Pererê, do Visconde de Sabugosa, da Emília, que são personagens do Sítio do Pica-Pau, de Monteiro Lobato? Como eu vou falar mal de Malévola, daquele filme lendário? Não, nem bem. Porque se eu não acredito, eu não falo mal. Eu apenas critico aqui, estimulando você a buscar informação, as negatividades dentro das religiões e um sistema que te enganou. Não você também, eu não estou aqui difamando você. Então, se você colocar sua mensagem aqui com classe... E outra coisa, para eu aceitar uma mensagem sua aqui me criticando, tem que ter foto no teu perfil. Porque a maioria dessas pessoas que coloca aqui mensagens insanas, sem nexo, falando coisa que não tem nenhum sentido, a maioria dessas pessoas não tem foto no perfil. Se você não tem foto no perfil, você não tem uma identidade, cara. Como é que você vem pra cá criticar se você não tem uma identidade? E muitas vezes tem até pessoas que têm canais na internet, que fazem outros canais fakes, sem foto, coloca lá um outro nome para entrar nos canais ateus, para vir falar um monte de besteira. Dar suas picadas de cascavel aqui. Ou melhor, ou distribuir fezes literárias aqui. O meu canal não é vaso sanitário. Deixando claro. Quer criticar? Critique com classe. Eu já deixei muitas mensagens aqui de religiosos criticando o meu trabalho. Tudo bem. Agora, falar, por exemplo, o cidadão colocou aí num vídeo anterior, mais um vídeo difamando Deus. Cara, o Deus dele, né, da mente dele, que foi criado na mente dele, eu tô difamando talvez o Deus que foi criado na mente dele. Nunca difamei ninguém aqui, e muito menos um Deus, porque Deus pra mim é uma fantasia. Eu não vou criticar uma fantasia, eu não vou difamar uma fantasia mental. E eu não difamo, essa palavra difamar é muito forte, eu não uso aqui. Eu respeito todos aqui. Eu trabalho aqui dentro da democracia, da política de privacidade que eu tenho, respeitando as diretrizes do YouTube, senão os vídeos não são monetizados. Mas mesmo assim, eu não dependo do YouTube para sobreviver. Eu estou aqui porque eu gosto de fazer esse trabalho e estou orientando pessoas que já estão realmente conseguindo se desligar
das mentiras das religiões. Não estou falando de sua religião individual, não. As mentiras das religiões. Então essa história que eu vou falar aqui, desse pedreiro que eu vou falar, que não vou falar o nome, não vou expor ninguém aqui, que mandaram para mim. Se nessa história você não pensar, infelizmente tua mente está realmente enferrujada, como um vídeo que eu fiz aí, travada, com cadeado, enferrujado, e não tem mais como voltar atrás, não dá. Não tem como. E se não tem como, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é lamentar e ter dó. Infelizmente. Que eu quero te ajudar, você não quer que eu te ajude. Você acha que eu tô te prejudicando. Você quer continuar acreditando na tua lenda, acreditando em mentiras na internet? Eu estou na internet, mas eu não falo mentiras aqui, não sou falso com ninguém. Eu falo as verdades do dia a dia. O nome do meu canal é Pilastra da Verdade, eu sempre digo, mas não é a minha verdade. É a verdade do dia a dia. Se a verdade do dia a dia, do que acontece com você, do que você vê diante dos seus olhos, isso não é verdade, você está no planeta errado. Infelizmente. E não é, velho, eu não falo aqui verdade que eu quero que aconteça. Eu queria que acontecesse o contrário. Que as pessoas se dessem bem, que as crianças não fossem realmente violentadas, não sofressem com doenças, que as crianças realmente tivessem uma educação certa, que as crianças que são o futuro do nosso país, eu queria que tivesse realmente uma proteção para as crianças. Não tem. E principalmente dos divinos inventados por vocês. A história é a seguinte. Fica aí que você vai gostar. Mandaram para mim. Um pedreiro, ele estava construindo uma parede em uma construção. Claro, em uma construção. Construindo uma parede em uma construção. E com ele o ajudante. Ajudante esse que ele chamava de ímpio. Porque esse pedreiro é crente, religioso. E não é religioso de qualquer igreja. Nada mais do que igreja Deus é Amor. Que é uma igreja totalmente pentecostal e acredita em cura e milagre o tempo todo. Mas ele, trabalhando de pedreiro, o ajudante se diz católico, que é de outra religião. Mas para o crente da Deus é Amor, pentecostal, católico é ímpio. É ímpio. É incrédulo. É uma pessoa que está caminhando para o suposto inferno, se não aceitar Jesus como Salvador na igreja deles. Na igreja deles. Não pode ser em qualquer outra igreja, tem que ser na igreja Deus é Amor. Na igreja deles. Criada e inventada, entendeu? Por o missionário Davi Miranda, que não está mais entre nós. Ok. E esse pedreiro, preste atenção, gente. Que coisa. Ele está lá construindo uma parede. Como ele não tinha andaime, colocaram lá uma madeira de uma parede para outra parede, outra madeira de uma parede para outra parede, e duas tábuas em cima para fazer o papel de andaime, numa altura de 2,5 metros. E ele estava ali, em cima, e o ajudante colocou a massa, num caixote de madeira em cima, ali onde ele estava trabalhando. E o ajudante precisou sair. Uma construção um pouco longe de pessoas. Não tinha vizinhos por perto. O ajudante precisou dar uma saída. Ele falou, pode ir. Pode ir que eu vou continuar fazendo aqui. Tem massa à vontade. E não sei se foi lanchar, fazer alguma coisa. Mas o ajudante precisou sair. Tá. E ele tá ali. E segundo ele mesmo, o testemunho dele mesmo, na igreja depois, ele estava até louvando, cantando. Porque é assim, crente, tudo quanto é canto está louvando a Deus. Está o tempo todo com a mente voltada a Deus. E é uma injustiça acontecer uma coisa com um crente desse e não ter um livramento desse Deus, caso exista. Porque claro que não existe, não tem sentido. Porque ele passa o tempo todo com a mente voltada a esse suposto transcendente aí, que eles acreditaram por muito tempo e vem acreditando de alguém que inventou lá no passado. Tá. E aconteceu que uma daquelas madeiras que estava
apoiando as tábuas, onde ele estava ali em cima, apoiado ali, quebrou. Quebrou e de uma forma desequilibrada ele caiu. Ele caiu. Mas não foi só isso. Quando ele caiu, numa altura de quase 2 metros, a sorte dele é que ele não bateu a cabeça em lugar nenhum. Não deu para bater a cabeça, porque onde ele caiu, a cabeça dele não bateu. Mas só que a outra madeira, a outra que não tinha quebrado, puxou a parede mole que ele estava trabalhando ainda. E a parede desceu em cima das pernas dele, que já estava no chão, da cintura para baixo. E ele ficou gritando. Ele já todo arrebentado da queda. E ainda a parede, vários blocos em cima das pernas dele. Em cima das pernas dele. E ele gritando: Deus, 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 dê misericórdia, Deus, me ajuda, Deus, socorro, Deus, me tira daqui, Deus, eu não tô sentindo minhas pernas, Deus, tira daqui, Deus, tira daqui, Deus. E vai o tempo passando. E demorou para o ajudante chegar, voltar. Então, o ajudante não sabia de nada. E ele começou a gritar, e segundo a história dele mesmo, ele desmaiou. E depois ele voltou em si, já tinha umas 2 horas que ele estava debaixo. As pernas debaixo daquela parede. As pernas já estavam roxas, já tinha adormecido, sangue já tinha coagulado. E aí no espaço de mais ou menos umas 2 horas, aproximadamente ali, gritando por socorro, gritando por Deus, pelos anjos. Tudo quanto é anjo, Miguel, Gabriel, que eles acreditam em tudo isso. Arcanjo não sei o que, querubim, serafim, vai anjo, que até em línguas estranhas ele falou ali, que ele começou, aí disse que não tinha outro jeito, ele começou a louvar, mesmo cheio de dores, porque porque daqui pra cima ficou normal, agora aqui pra baixo. Aí o ajudante chegou 2 horas depois, o ímpio, que ele chamava de ímpio, chegou. E ele gritando, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. A parede caiu, assim que você saiu, a parede caiu em cima de mim. E o andaime quebrou aqui, que eu coloquei aqui, o andaime improvisado quebrou. E o ajudante começou a tirar os blocos de cima dele. Começa a tirar os blocos de cima dele. Conseguiu tirar os blocos, mas ele estava com as pernas totalmente paralisadas. Vai chamar um carro rapidamente, vai chamar alguém. E ele foi chamar e procurou, tinha alguém, um carro chamou alguém veio rapidamente. Ser humano que ajuda ser humano. E quando essa pessoa chegou, juntou o ajudante e o rapaz lá, o dono do carro, e pegaram ele e colocaram no carro com muito cuidado. Não tinha nem como chamar SAMU, porque é um local muito simples, muito humilde. E não sei se SAMU você sabe, né? Resgate, que já é preparado para isso. Acho que nem toda cidade tem isso. Aqui o nome é SAMU. Tem cidade que eu nem sei o nome. Aqui é SAMU. Eu sei que é uma equipe de resgate, né? De socorro imediato. Enfim, levaram ele para o hospital. O crente da Deus e Amor para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico disse: realmente foi grave o que aconteceu com você aqui. Aí o médico disse: olha, você tá vivo porque você caiu no local que não atingiu daqui para cima nada. Foi uma sorte, o médico disse para ele. Foi uma sorte que você teve, que ele chama de milagre. Mas o médico disse: só que suas pernas não tem como recuperá-las, porque você ficou muito tempo com o peso em cima das pernas. Não dá mais para recuperar, tem que amputar. Mas tem que fazer isso. Tem que amputar suas pernas para você continuar vivo. Ah, não tem problema, não tem jeito não, tem que suportar isso. Tem que suportar, infelizmente, porque suas pernas não estão funcionando mais, não tem como funcionar mais, atingir os nervos principais e tem que ser amputadas. Ou seja, as 2 pernas desse pedreiro foram amputadas. Ele agora tem que depender de uma cadeira de roda. Mas isso acontece, é acidente, acontece com qualquer pessoa. Mas ele só continuou vivo por conta dele ter caído de uma forma que não tinha pedra, não tinha nada do local ali para bater a cabeça. E o ajudante chegou
e conseguiu dar o livramento para ele, porque senão ele tinha morrido. Se ele ficasse um dia ali ou dois, ele tinha morrido. Tá, seres humanos, o ímpio que fez isso. Acidente acontece com qualquer um. Mas o problema todo não é esse. É que ele agora está o tempo todo dando testemunho nas igrejas, dizendo que Deus fez um milagre completo na vida dele. E que aquele ajudante ímpio, Deus usou aquele ímpio para tirar ele debaixo daqueles escombros. E que foi Deus. E que o povo tem que se converter a esse Deus, porque esse Deus é maravilhoso, que Deus fez um milagre na vida dele. Um milagre incompleto, ou seja, ele teve que amputar as pernas, infelizmente. Aí ele dá o testemunho com a cadeira de rodas e sem as pernas. E os crentes da Deus e Amor não têm, dessa igreja lá, não têm fé suficiente, talvez, e poder nenhum para orar para Deus trazer de volta as pernas dele, porque amputado não é curado em lugar nenhum, né? Nem na Bíblia a gente vê isso, amputado ser curado, né? Nem na Bíblia, no conto. Mas na Bíblia isso aconteceria porque dentro do livro tudo acontece. Dentro do papel aceita tudo, como diz o meu amigo RC. Um abraço, RC. E aí, o que é que você tem a dizer sobre esse milagre? Ele ficou 2 horas gritando por Deus, pelos anjos, pedindo para ajudar ele, pedindo socorro, e não apareceu um anjo durante esse período, não apareceu nenhum Deus, não apareceu nenhum ser transcendente para ajudar ele, e por conta disso teve que amputar as pernas, porque se aparecesse algum resgate antes, as pernas dele não tinham sido amputadas. Ou seja, se ele tivesse um socorro em 20 minutos depois do acidente, ele conseguiria recuperar as 2 pernas. Mas não teve socorro nenhum, porque ele chamou por Deus, ele pediu por Deus, ele pediu por Deus, ele pediu por Deus, ele pediu por Deus. O ajudante que ajudou ele, porque tinha que voltar, qualquer hora ele tinha que voltar, estava trabalhando com ele, iria voltar. Voltou um pouco tarde, não voltou no tempo que poderia voltar, talvez, para ajudar ele. E ele disse que foi o próprio Deus que usou o ajudante. Usou o ajudante. Tá. Mesmo o ímpio, que ele dizia que era ímpio, que ele fala que Deus usa até o diabo, o demônio, que também é uma lenda, para ajudar uma pessoa. Eles dizem isso. Para ajudar um crente. E ele prega o tempo todo que ele está 100% curado. E que realmente foi um milagre que Deus fez. Agora eu te pergunto, como destravar uma mente dessa? Infelizmente aconteceu um acidente com ele e acontece com milhares de pessoas. Então, se religioso não pensar depois de uma experiência dessa, o que é que eu posso fazer? Isso me leva a falar um pouco sobre a Turquia, já para encerrar o vídeo. A Turquia e a Síria. O fator que aconteceu na Turquia e na Síria, que acontece, sempre tem acontecido em locais onde tem placas tectônicas que são defeitos do próprio planeta, na formação do próprio planeta de uma forma natural, vai estudar sobre placas tectônicas e vai entender o que significa placas tectônicas, o porquê de terremotos e maremotos. O porquê. E você vai ver que placas tectônicas são defeitos do planeta quando estava se formando aqui nesse espaço sideral aqui nesse espaço, e se formou de uma forma desordenada, porque é natural. Pode ser perfeito ou pode não ser perfeito, quer dizer que não existe nada perfeito. E aconteceu esse terremoto ali, porque passam as placas tectônicas, passam ali também, e muitas pessoas morreram, mais de 30 mil pessoas morreram, incluindo crianças lindas, maravilhosas, que tinham tudo para ter um bom futuro, para viver bem até o último dia, morreram por conta de um defeito do próprio planeta. Terremoto não é causado por ser humano, viu? Porque tudo que acontece, eles dizem, não, ser humano que contribui. Ser humano não contribui para acontecer terremoto, viu? Talvez uma enchente está no lugar errado. Talvez o ser humano, por não ter conhecimento, construiu onde tem placa tectônica, sem saber que tem a placa tectônica, mas isso aí é um descuido, isso é sem também ter o conhecimento, mas isso não é um erro do ser humano. Terremoto é um erro do próprio planeta.
e de quem fez o planeta que vocês dizem que foi Deus. Não foi Deus coisa nenhuma, não existe Deus que fez nada, cara. Isso é uma mentira sem precedente que vem de muitos anos enganando. Mais de 30 mil que morreram. Mas dentre os que sofreram acidentes debaixo dos escombros, muitos sobreviveram por conta da equipe de resgate, que são os verdadeiros anjos. Sobreviveram, mas muitos sem pernas, sem olho, sem braço, né? Sem dedos. Mas muitos estão dizendo que foi um milagre. Tem um aí na rede social que disse que ficou muito tempo debaixo dos escombros, a equipe de resgate veio, tirou e disse que foi um milagre, que Deus fez um milagre na vida dele, ou seja, Deus fez um milagre na vida dele e não fez um milagre para mais de 30 mil que morreram, inclusive crianças. Cara, como entender a mente de um ser humano? Como o ser humano consegue ser tão egoísta, cara? Não, ele sobreviveu por um milagre. Ele nem agradece a equipe de resgate, ele agradece Deus, um Deus desconhecido que passaram para ele. Mas ele não entende que o que aconteceu ali foi uma fatalidade por conta de um erro de um planeta. E não teve nada para avisar antes. E que ele teve uma sorte, ele conseguiu ter uma sorte dele estar vivo ainda. Porque o local onde aconteceu o acidente para ele, talvez realmente não teve assim algo que pudesse contribuir com a morte dele. E através da equipe de resgate, que até hoje estão lá trabalhando, essa equipe ajudou ele. Então, como destravar a mente de um ser humano que realmente acredita mesmo numa derrota? Não mesmo numa derrota, porque ou meia derrota, né? Porque não morreu, é meia derrota. E ainda consegue louvar, engrandecer uma coisa que não existe, que não apareceu no momento que ele mais precisava para ajudar ele consegue ainda engrandecer isso. Imagine, porque você consegue agradecer até por uma derrota que você recebe. Você tem que ter uma resposta por uma derrota. Então, o que é que podemos fazer se o nosso povo é assim, se o povo do planeta é assim? Se o povo do planeta aprendeu a acreditar em fantasia, em lenda e fábula. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Eu estimulo você a buscar informações para você se cuidar mais. Porque nessas horas não tem deuses. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está sujeito a receber ou passar por algo desagradável na vida. Então o que é que temos que fazer? Temos que entender que somos físicos e nos cuidar das nossas crianças. Tirar de lugares de perigos. Se você mora num lugar de perigo e você tem como mudar, mude dali. Porque o teu Deus não vai impedir, porque você não é melhor do que os que morrem, não. Você mora num local de perigo, de deslizamento de terra, que pode acontecer um deslizamento de terra, sai dali o mais rápido possível. O planeta é grande, o Brasil é grande, dá um jeito. Você mora perto de um esgoto, aquilo está prejudicando você e sua família, procure mudar, dá um jeito, procure um jeito, busque ajuda. Porque se vir algo ruim, você vai sofrer porque você não é melhor que ninguém. Você está acostumado a ver na televisão, ver na internet as pessoas sofrendo e perecendo, e você acha que para você não vai acontecer nada. Porque você acha que o teu Deus te protege, protege a tua família, protege os teus filhos. Mas quando acontece, mesmo assim a tua mente é travada e continua ainda agradecendo pela derrota que teve. Infelizmente. Então esse vídeo é um vídeo de muito alerta mental, com respeito à sua fé, à sua pessoa. Se você acha que tá dando tudo certo na tua vida por conta da tua fé, fique lá. Onde quer que seja em igreja evangélica, que seja em igreja católica, que seja em casa de candomblé, de umbanda, de quimbanda, não importa. Você tá bem? Fique. Eu não critico isso na sua vida. Todo mundo tem direito de escolher o que quiser fazer da vida. Se for alguma coisa ruim, vai ter as consequências. Então, para mim, não é questão de você estar em determinada igreja, determinada religião que é ruim, não. É questão de você entender que você é físico. Que você carece de você mesmo, de outras pessoas, de seres humanos para te ajudar a continuar vivendo. Você carece da ciência, necessita da ciência, da medicina para você continuar vivendo. Só isso, fruto de estudos. Mas infelizmente é isso que vem acontecendo há muito tempo no nosso planeta, que é a falta de entendimento. Foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Tome as suas conclusões.
Se você quiser criticar a minha pessoa, critique com classe, mas respeite a minha pessoa, o ser humano que eu sou, porque eu respeito você como ser humano. Você é um ser humano, tem que ser respeitado, tem que ser protegido. Sou contra qualquer tipo de atentado contra você. Eu sou contra qualquer intolerância. Agora, eu sou a favor de que você se cuide, que você pegue as minhas palavras e transforme em coisas positivas para a sua vida, não negativas. Só porque eu não acredito no Deus que você acredita, você acha que tem que me difamar, que tem que dizer que eu sou ruim? O que eu falei aqui, gente, são conselhos para o bem da tua vida física. Se isso é errado, o que é certo para você? Se eu dizer que eu desejo que você se cuide, que você cuide dos seus filhos, da sua família, não estou lhe pedindo um centavo por isso, não. E você dizer que o que eu estou falando é errado, o que você quer? Só que você gosta daquilo que é ruim para você? Para você achar que isso é permissão do teu Deus? Que você tem que aceitar a derrota por conta disso? Não, você não tem que aceitar derrota nenhuma, você tem que se cuidar. A derrota vem, os acidentes vêm, doenças vêm, tudo ruim vem, mas você tem que aceitar na sua vida o que é de melhor fisicamente, porque você é físico, não tem para onde você correr, você é físico. Você não pode jamais deixar de entender que você é 100% físico. Não tem como correr disso. Somos físicos. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau.